E aí, minha CDD07, como é que vocês estão nessa linda terça-feira, né? Dia 30 de junho, olha aí, o mês festivo de São João já está indo embora, né? Mas eu espero que vocês estejam animadas ainda, né? Porque nossas notícias, assim, para próximos meses é que tudo se resolva logo, tudo passe logo, né? Que essa vacina chegue, que o coronavírus vá se embora pra gente voltar aí às nossas aulas presenciais, não é isso? Mas enquanto isso ainda não aconteceu, aqui estamos eu, né? E você aí do outro lado assistindo mais um conteúdo aí sobre no livro de saúde e seus cuidados, não é isso, turma? Então vamos lá, pegue aí seu material, seu livro é de extrema importância estar do seu lado no momento desse conteúdo, certo? Desse vídeo. Abra aí no capítulo 5, na página 29, que hoje nós iremos aprender sobre o que é a encomprese e a enurese. Olha só, né? Quem já foi curioso um pouquinho antes já deve ter lido o material e está corretamente certo de estar sempre pegando o material antes para dar a lida, para olhar direitinho, certo? Então, quem ainda não fez a leitura prévia, pausa esse vídeo nesse exato momento e libera aí para começar, após ler o material, vocês liberam novamente para assistir, certo? Porque é uma forma de fixar ainda mais o conteúdinho na cabeça de vocês. Vamos lá, minha turma. Gente, antes de eu começar o nosso conteúdo novinho em folha, vamos revisar o que a gente aprendeu semana passada, né? Que a gente viu um pouco mais sobre a esquizofrenia, né? A gente aprendeu um pouco aí sobre esse transtorno, né? E aí a gente viu quantas informações importantes sobre essa patologia, né? Sobre esse transtorno, como vocês, cuidadores, podem trabalhar com esses pacientes, como podem melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Quais são os sintomas de um surto psicótico, né? Como é que esse paciente ele vai conviver com essa patologia. Então foi muitas informações legais aí que a gente aprendeu, que a gente viu, não é isso? E hoje nós iremos aprender sobre o que é a encomprese, o que é a enurese, certo? Como o cuidador deve agir diante essas situações. Então, como é que vocês, cuidadores, podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes que têm a encomprese e a enurese, certo? E aí eu já começo com uma perguntinha para vocês que diz o seguinte: gente, vocês sabem o que é encomprese e o que é enurese? Já deram aquela leitura? Já deu para ter uma ideia do que se trata? E aí, já? Se você já sabe o que é, conhece e convive com alguém que tem compresse, que tem enurese, ou que já teve, comenta lá no grupo do WhatsApp pra gente dar uma interagida, certo? Vai lá e comenta: ó, professor, eu convivi com um idoso que tinha, ou uma criança que tinha, certo? E aí a gente interage melhor sobre o conteúdo, ok? Mas se vocês derem uma pequena olhada aqui para essa imagem que eu coloquei aqui ao lado, já traz algumas informações importantes, né? Que vê o quê? Uma criança, tá de dia ou de noite? De noite, né? Então a gente vê o quê? Uma criança deitada, né? E aí a gente vê, ó, um xixizinho aqui, né? Provavelmente veio da cama à noite. Então a gente já dá para tirar umas informações bem legais dessa própria imagem. Então, eu trago o conceito aí para vocês, certo? Da encomprese, que diz o seguinte: a encomprese ela é a dificuldade de controlar o esfíncter anal para a evacuação repentina de fezes em locais inadequados. Gente, a encomprese ela é a dificuldade que o ser humano tem de segurar o famoso cocô, né? Então, o esfíncter anal é uma musculatura, ele é um músculo que faz com que mantenha aí essa contração. Então, quando a gente sabe que o ato de evacuar é um ato voluntário, é você que escolhe, né? Você pode estar com desejo de ir ou não, só que vai ser da sua opção, se você vai querer evacuar naquele momento, ou só de tarde, ou só à noite, ou só no outro dia, né? A não ser que você esteja com uma diarreia, alguma coisa do tipo que não tem como segurar. Mas o nosso músculo, o nosso esfíncter, ele é totalmente voluntário, é eu que comando ele.
Como, por exemplo, eu comando meu bíceps. Eu quero movimentar meu bíceps, meu braço eu faço, eu mesma contraio. Eu quero mexer no meu cabelo, eu mesma que estou mandando esse comando para a minha musculatura. É a mesma coisa do meu esfíncter anal. Então, a incomprese, ela é a dificuldade. O paciente, ele tem essa dificuldade de controlar o esfíncter anal. Professor, então quer dizer que é como se fosse uma incontinência fecal? Exatamente. É como se fosse uma incontinência fecal. Né? A pessoa, provavelmente, muitas vezes, não é que ele vai perder todas as vezes cocô, mas ele tem uma dificuldade, sim, em ter esse controle. E é bem importante vocês se atentarem a isso, porque agora, recente, semana passada, eu dei essa aula para uma outra turma, e aí uma aluna me pediu para me enviar novamente o conteúdo para ela, né, o slide, tudo direitinho, todas as informações, porque ela ia mostrar a prima dela, que ela toma de conta da tia dela, ela trabalha na casa da tia dela, né, porque a prima dela diz que a mãe tem esses casos de evacuação, né, tem essa perda do controle do esfíncter, e aí faz em lugares indeterminados, né? Quando a vontade vem, não consegue ter esse controle. E aí diz pra minha aluna, que é a cuidadora da mãe dela, que isso é rindade, que isso é porque a idosa é teimosa, é porque a idosa gosta de dar trabalho. Gente, não é, certo? Quem é que gosta aí de andar cheio de cocô? Ninguém, né? A gente sabe que é constrangedor. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e se atentar a essas informações. Então, com maior frequência, trata-se de um ato involuntário, como eu falei pra vocês. Não é porque ele quer fazer, é porque é uma coisa que ele não tem controle, ok? Então, deve ocorrer pelo menos uma vez por mês, por no mínimo 3 meses. Então, é uma situação que não é uma coisa que ocorreu hoje e só vai ocorrer daqui a 2 meses pra frente. Não. No mínimo, o paciente ele tem que ter essa frequência de perdas de fezes, né? E por no mínimo 3 meses em seguida. Por quê? Porque se ele tá perdendo fezes hoje, semana que vem, ou semana passada, né? Aquela coisa, um mês perdeu, mas no outro mês ele não perdeu, talvez ele não tenha incompressa. Talvez tenha sido uma medicação que esteja fazendo ele evacuar mais e não ter o controle. Talvez seja um tipo de alguma infecção, alguma coisa que causou essas perdas. Então tem que ser no mínimo 3 meses seguidos a pessoa tá perdendo aí esse controle do esfíncter, certo? E isso vai se prolongar pro resto da vida. Então por isso tem que ter muito cuidado aí. É uma desordem de causa fisiológica, o seu corpo pode estar perdendo essas informações, como também questões emocionais. E essa parte das emoções eu trago muito para as crianças. Então tem crianças que saiu das fraldas, tem criança que não tem mais problema nenhum em conseguir segurar, né, em segurar o cocô, em alguma coisa do tipo. E aí a criança ela já saiu das fraldas, já tá muito bem adaptada e do nada a criança começa a perder, novamente ter esses casos de perder fezes em momentos inesperados, né? E aí muitas vezes pode estar junto com algum estresse emocional que a criança tá vivendo. Então, quando a criança tá passando por algum estresse emocional e a criança ela tá começando a perder aí esse controle, provavelmente alguma coisa tá acontecendo. Separação dos pais, briga dentro de casa, abuso, alguma coisa do tipo, certo? Por isso que a gente precisa ter muito atenção aí. Pode ocorrer tanto em adultos como em crianças. Estima-se que aproximadamente 1% das crianças com 5 anos de idade tem a incomprese, sendo bem mais comum no sexo masculino. Então, são algumas informações aí que a gente tem sobre a incomprese, certo? E agora nós iremos aprender sobre o que é a enurese, né? Então, a enurese, ela é uma micção involuntária, certo? É outro ato que você não consegue controlar, principalmente no caso de criança durante a noite. Então, se a criança ela tá, não é uma incontinência urinária, porque a incontinência urinária ela pode ser a qualquer momento, a qualquer hora. Se você ri, se você faz algum esforço, se você pula, né? Se você tá com desejo e não consegue segurar, aí é uma incontinência urinária. Ela é como se fosse, porém, é um ato que só acontece durante a noite. Certo? A criança, ela passa o dia todo brincando, ela consegue segurar o xixi tranquila. Mas na hora do sono, ela perde aí esse controle.
Então, a partir de 6 anos de idade, criança que faz xixi na cama já é considerado anormal. Alguma coisa está acontecendo com essa criança, certo? Estima-se que 2% a 3% dos jovens podem sofrer desse mal. Então, pode sim acontecer aí dos adolescentes, né, levarem isso até um pouco mais tardio, de ter essas percas de urina durante o sono. E existem algumas dicas para vocês, cuidadores, auxiliar o tratamento da enurese. O que é que vocês podem estar fazendo aí para que essa criança ela não venha ter esses episódios de xixi à noite, né? Então, modificar a dieta, evitar frutas ácidas, comidas apimentadas, né? Tudo isso, suco de laranja, limão, comida muito apimentada durante a noite não é indicado porque irrita a bexiga, certo? Incentivar o familiar a procurar um auxílio de um profissional como um psicólogo. Como eu falei pra vocês, a enurese ela também pode ser por alguma causa emocional. Então, muitas vezes a criança ela não consegue expressar de outra forma e aí expressa desse jeito, né? Fazendo xixi na cama. Isso é bem interessante porque antigamente muitas pessoas faziam xixi na cama por muito tempo, né? E aí, sempre que alguém diz, professora, eu fiz xixi até meus 12, 14 anos, 18 anos, né? E aí por aí vai. E aí eu digo, mas como era sua infância? Você teve uma infância saudável? Muitas vezes não, eu apanhava muito, meus pais brigavam muito, alguma coisa tinha que fazia, né, a criança ter um estresse psicológico. Então a gente precisa ter um olhar aí sempre para esse lado. Usar aparelhos eletrônicos, existem alguns aparelhos que quando a criança vai urinar, ele vibra para informar, né? Existem algumas medicações com hormônios que para trabalhar essa questão do controle, né? E a utilização de lençóis, de cobertores aí impermeáveis para que ela não tenha aquele todo estresse de estragar com colchão, com lençol e etc, certo? E a incompresa e enurese no idoso, como é que a gente pode ajudar e melhorar a qualidade de vida deles, né? Então, identificar as portas dos banheiros com placas ou palavras. Sempre que possível, o quarto do idoso ele precisa ter suíte, né? Para ele se deslocar até o banheiro. Muitas vezes não consegue segurar esse tempo. A fraqueza da musculatura não permite. Então, tem idoso que dorme no quarto da frente, o banheiro é lá depois da cozinha. E aí, só essa caminhada de chegar até lá, muitas vezes não consegue segurar. Então, tem que ter muito cuidado. Casa muito escura, se o idoso ele não tiver problema em deixar uma luzinha acesa, é bem recomendado deixar uma luz de banheiro acesa ou qualquer outra lumináriazinha para clarear. Quartos com suítes, como eu falei anteriormente. Utilizar aí alguns utensílios para facilitar a urina, para facilitar o ato de urinar, né? Então, tem alguns instrumentos que podem ser levados até a cama para que o idoso ele venha ali expelir aquele líquido. Assentos sanitários adaptados, né? Os assentos, as barras, tudo tem que ser bem adaptado para o idoso. Não deixar de ofertar água de forma alguma. Depois diz, esse idoso faz muito xixi, vou dar água, não. Gente, não é assim. A gente sabe que a desidratação ela é pior do que qualquer outra coisa para um idoso. Então a gente tem que estar sempre ofertando água, não importa quantas vezes ele vai fazer xixi, certo? O que importa é de nunca deixar ele de ofertar água para o idoso. Usar fraldas descartáveis, muitas vezes é bem aceita e muitas vezes não é muito aceita, mas é uma das causas, uma das ajudas que a pessoa tem, né? Porque aí não suja muita coisa, ou quase nada, né? Fazer a limpeza da região vaginal. Então, vocês aprenderam isso aí com a professora maravilhosa Priscila, ela deve ter ensinado, ela ensinou a vocês, né? A fazer toda essa limpeza maravilhosa aí, então vocês já estão afiadíssimas, craques nesse detalhe aí. Gente, é isso. Nosso conteúdo de hoje está finalizado, né? Então, nosso próximo conteúdo nós iremos falar sobre hiperatividade, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, já vão dando aquela leitura aí no material, que no próximo, só informação novinha e maravilhosa, certo? Sobre atividade, professora, gente, não deixem para responder a atividade de último momento. Sempre que possível, responda a atividadezinha de vocês no prazo certinho, certo?
E eu posso perguntar pra vocês o que é encomprese, o que é enurese. A gente acabou de aprender lá, né? Que a encomprese, ela é uma falta do controle do eixo anal, né? Uma incontinência fecal, é um ato involuntário. E enurese é o quê? Né? O ato de perder urina na noite. Então a gente sabe que foi que a gente acabou de aprender aqui super tranquilo. E aí eu deixo a nossa frase para essa terça-feira maravilhosa que diz o seguinte: algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Então, enquanto ninguém prova que é impossível, é porque é possível. Então, se vocês estão aqui, se vocês querem outras coisas, vocês almejam um futuro maior, vocês podem, né? Vocês devem correr atrás, porque só é impossível se for uma coisa que realmente alguém mostra a você que aquilo é impossível, que faça acontecer, que prove que é impossível. Mas enquanto isso, corram atrás, busquem, vá em frente, porque a gente sabe que quando a gente anda com fé, com força e com coragem, a gente consegue enfrentar qualquer obstáculo aí, certo? Um super beijo, turma. Eu tô morrendo de saudade de vocês. E até o nosso próximo encontro aqui, nossos conteúdos aí online, certo? Podem contar comigo para qualquer informação, dúvida, podem procurar que eu tô aqui para ajudar vocês. Lá no grupo do WhatsApp, professora, isso, eu respondo sempre que possível, certo? Então, super cheiro e até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, turma!